Olá, sejam bem-vindos ao canal Sobre Unhas. Meu nome é Duda Silva. Eu mudei aqui o cenário, né? Tá tudo muito diferente aqui no canal e mudei também a forma de entregar os vídeos. O que aconteceu, gente? Eu tenho muita necessidade de trazer a realidade nua e crua sobre o que eu faço, da forma que eu faço. Quando você monta um vídeo, automaticamente você vai mudando ali a forma que você trabalha, a forma que você faz. E eu não quero isso, eu não quero ser uma, sabe assim, uma construção para vocês, sabe? Ah, eu vou construir um vídeo aqui e vou levar pro canal. Eu quero mostrar a realidade, como eu faço as minhas unhas, como eu me ajeito e também quero contar sobre a minha vida, né? Eu quero contar sobre as coisas da área de manicure, essa relação de ser mãe, de ser esposa e ter uma profissão, essa relação de hoje em dia trabalhar em casa. Eu queria mostrar isso mesmo na prática, sabe? Sem ser um vídeo específico. Então eu mudei todo o roteiro aqui do canal, mudei toda a forma que eu trazia os vídeos e pretendo trazer vídeos para vocês de bate-papo junto com o passo a passo das minhas próprias unhas, tá bom? Lembrando que independente de ter mudado esse formato, o meu curso continua com as vagas abertas, tá? E vai estar aqui embaixo para vocês. As pessoas que não conseguem ou não querem adquirir o curso, já tem aqui no canal vídeos de passo a passo de esmaltação, de cutilagem do pé, cutilagem das mãos, pé e mão completo. Tem muitos vídeos aqui legais que dá para você treinar, né? Aprender também, tá bom? Mas se você puder adquirir o curso, é muito melhor, porque lá vai ter PDF educativo, lá tem a comunidade, né? A comunidade das minhas alunas, que pode tirar dúvida comigo, tá bom? Então, fica a critério de vocês, mas sempre vai ficar aqui embaixo o link do curso, tá bom? Então, mudei o formato aqui, mudei a cor, mudei tudo, a iluminação, porque eu quero trazer uma coisa mais leve e mais verdadeira para vocês, sabe? Não quero uma coisa montada, sabe? Eu quero trazer a realidade nua e crua como ela é, tá bom? Agora vamos começar os vídeos e bora fazer essa unha. Então vamos lá, vamos começar essa nova série de vídeos. Eu vou confessar para vocês que eu me sinto mais leve gravando vídeos assim. Gente, eu vou me policiar para falar um pouco mais baixo, tá? Porque o celular fica bem próximo de mim e eu falo berrando, né? Quando eu percebo, eu já tô gritando. Mas enfim, eu me sinto muito mais leve fazendo esses vídeos. Eu acho que eu vou conseguir mostrar para vocês quem realmente eu sou, né? E a minha forma de trabalho. E deixar aqui algumas opiniões também, né? Sobre algumas coisas que eu passei na área de manicure. Eu acho que tem carência, né? De conteúdos dessa forma aqui no canal, sabe? Eu tava me sentindo muito engessada. Eu vou usar aqui removedor e acetona não, removedor e algodão para fazer a remoção do esmalte, tá? Hoje eu vou fazer somente os pés, não vou fazer o espar dos pés. Acredito que eu vou fazer amanhã o espar dos pés, porque eu tô fazendo aulas de funcional e aí o tênis, ó, tá quebrando a unha, tá deixando com um pouco de calo. Mas hoje eu estou com tempo só para fazer as unhas mesmo. Amanhã eu trago algum vídeo aqui gravo, né, no caso, o vídeo e trago para vocês depois, tá? Então vou fazer a remoção e vamos continuar batendo papo. Então, gente, e eu acho muito engessado os conteúdos aqui, sabe? Por mais que os conteúdos eles sejam planejados, né? Eu acho que as pessoas gostam de ver a verdade, sabe? Gostam de saber a verdade do que acontece, porque muita gente pode estar se identificando com o que eu passei ou pensando de forma diferente a partir de um comentário do que eu já passei, que eu já vivenciei, sabe? E eu não queria trazer os conteúdos aqui de forma, não sei, assim, engessada, sabe? Olhar para outros canais e falar assim, fulano entrega conteúdo tal, e deu super certo. Aí eu fazer a mesma coisa, sabe? Eu acho que o que menos importa aqui é a quantidade, mas sim a qualidade do que eu entrego, das pessoas se identificando com a minha realidade, né? Então vamos lá, né? Ó, gente, vai cair coisa aqui, tá? Vocês se acostumem com esse som de coisa caindo, porque é assim mesmo. Eu vou cortar um pouquinho essa unha, eu uso sempre um alicate velhinho, tá? Pra cortar a unha. Porque aqui, ó, não sei se dá pra perceber, mas aqui quebrou. Então, vamos lá. E o tema de hoje, né,
O tema do nosso bate-papo de hoje, que eu quero trazer aqui para vocês, é como eu comecei a gostar de unha, o que eu fazia antes na minha vida, né? Ou se eu tenho algum sonho de parar com as unhas, né? Eu vou trazer tudo da forma que foi e do jeito que foi para vocês, tá bom? Então, eu vivo numa família humilde, né? Eu digo vivo porque eu ainda moro, né? Próximo dessa família, por mais que eu tenha minha casa, eu moro em cima da casa da minha mãe, né? Então eu tenho todo o acesso às minhas irmãs, à minha avó e todo mundo. Quando eu era pequena, né? Pequena assim, 8, 9 anos, eu ia muito para casa da minha avó. E lá tinha minhas tias, minhas primas, né? E minhas irmãs também, né? Minha irmã mais velha. E a gente sempre foi, a minha família sempre foi de maioria mulheres, né? E muito vaidosas, tá? Mas assim, vaidosas pobres. Então a gente sempre gostou de ter cabelo longo, a gente se juntava, fazia um mutirão, uma pintava o cabelo da outra, sabe? Mais minha mãe e minhas tias, sabe? Aí todo mundo levava, eu lembro de uma prancha que a minha tia trouxe na época, uma prancha de cabelo, e nossa, o dia que ela trazia aquela prancha para casa da minha avó, nossa, todo mundo saía com o cabelo liso. Se tivesse um cachorro, a gente ia alisar o cabelo do cachorro. Então, a gente não tinha esse hábito de salão, de ir em salão de beleza, essas coisas, mas a gente era muito vaidosa, né? A minha avó sempre foi muito vaidosa, a minha mãe também, a minha tia, né, que estava sempre lá, mas hoje em dia é falecida, ela era também muito vaidosa. E aí, o que acontece? Eu cresci nesse meio, né, de vaidade, de pessoas que cuidavam muito bem da sua aparência, né, que gostavam muito de andar com o cabelo arrumado, sempre comprava produtos, né, para pele, para o rosto, perfume, e eu gostava muito desse universo, né, eu era uma pessoa muito vaidosa, uma criança, né, muito vaidosa na época, e a minha mãe incentivava muito isso, né, para mim e para minha irmã mais velha na época, que depois de mim tem um menino e outro menino. Então, virava assim um momento feliz, sabe? Fazer as unhas. Porque essa minha tia, ela era manicure mesmo, né? Ela trabalhava num salão de beleza na época, porque manicure na época só trabalhava no salão de beleza, não tinha esmalteria, né? E aí ela fazia algumas clientes por fora e ela fazia na casa da minha avó e eu sempre estava lá e a gente ficava vendo lá ela fazer unha e usando os produtos. Eu achava aquilo muito legal, né? Então, eu acho que a inspiração veio daí, né? Porque a gente só faz as coisas que gosta. E eu gostava muito, vou trocar o pé aqui. E eu gostava muito desse universo da área da beleza, sabe? De fazer unha, fazer cabelo, essas coisas. Mas beleza. E aí eu estudava na época, né? Continuei estudando e na adolescência ali, com 15 anos, eu comecei a fazer o curso normal para ser professora, né? Formação de professora. Ó, essa daqui não tá quebrada não, mas tá esquisitinha por conta do tênis, né? Essa daqui quebrou, essa também quebrou, essa tá até solta, ó, pra prender nas coisas. Então vamos lá, tô removendo. Aí, cresci nesse universo, mas fiz ali o curso normal, né? Formação de professor. Essa unha tá com a coloração meio esquisitinha. Vou dar uma olhada nela, não sei se é o sapato ou eu bati em algum lugar. Ó, tá com uma manchinha aqui. Não tá doendo, não. Acho que eu bati em algum lugar. Ou é o uso do tênis, né? E aí eu cresci nesse universo, né, de vaidade. Mas continuei, fiz o meu curso normal e naquela época eu poderia jurar que eu queria ser, né, professora de educação infantil. Continuei e tal, fiz o curso normal, terminei. Aí, terminei o curso normal, a primeira coisa que eu fiz foi bater currículo, né? Falei, vou trabalhar como auxiliar de professora, como professora em algum lugar. Aí fui, entreguei currículo em tudo quanto é lugar, levei meu portfólio, né, de trabalho, porque o curso normal ele dava um portfólio de atividades que eu fazia, tipo como se fosse um catálogo, né, das minhas habilidades e tudo. E eu levei lá, eu perdi meu portfólio. Era pra mim ter meu portfólio, pra mostrar aqui pra vocês.
era muito bonitinho e até serviria muito para mim hoje em dia, porque a Evelyn está se alfabetizando, a minha filha mais velha, seria bom. Vou cortar essa daqui também, tá? Mesmo sem ter quebrado. E aí, comecei a bater currículo, fui para algumas entrevistas, fui chamada para 2 escolas para trabalhar como auxiliar de professora. Mas sabe quando você não... Eu não sei explicar, gente, mas sabe quando você não sente vontade? Não sei se Deus toca, alguma coisa acontece, mas você não sente vontade, assim? Eu fui, aí pensei que era a escola. Aí fui, falei, neguei, né, a vaga, falei, não vai dar para mim não e tal. Agradeci e falei, vou procurar outra escola. Talvez tenha sido alguma coisa da escola, alguma energia, alguma coisa que eu senti e não gostei de lá. E aí fiz em outra escola a entrevista e quando eu saí, eu fiquei com muito medo de me chamarem. Eu falei, gente, não tá normal. Eu cheguei em casa, né, na época eu morava com os meus pais, né, eles viviam juntos. E aí eu falei com a minha mãe, falei, mãe, esquisito, eu fui em 2 escolas, mas eu não tô me sentindo à vontade para trabalhar, né, uma delas ainda não me chamou, mas eu tô doida que não chame, que não sei o quê. E aí minha mãe falou comigo, Duda, eu acho que você tá com medo, né? Você deve estar com medo, é uma coisa nova, eu não trabalhava, né? Ia começar a trabalhar, talvez você tá sentindo medo e tal. E aí não era isso, sabe? Porque enquanto eu fazia o curso normal, era praticamente um trabalho. Porque era o dia inteiro, muitos estágios eram remunerados e eu gostava. Mas depois para trabalhar eu não me sentia, não sei te explicar. E aí, fui, né, nessa entrevista, não me chamaram. Aí, continuei, né, a gente fica sempre, fica no incerto, mas fica pensando assim, né, vou na entrevista, vou procurar, vou correr atrás, né, gostando ou não gostando, eu tenho que trabalhar. E aí eu fui lá numa outra entrevista e também fui chamada, só que o horário era, assim, o salário era muito baixo e os horários eram, assim, absurdos, sabe? Eu ia ficar, acho que de 7 da manhã às 8 da noite. E nem era assim, na carteira assinada, era tipo um freelance, entendeu? E eu ia ganhar uma mixaria na época. Aí eu fiquei pensando, falei, poxa, será que eu tô sendo seletiva e tal? Enfim. E aí vou trocar, vou começar a fazer o outro pé, tá? E aí eu sempre fui na casa da minha avó mora próximo de mim, né, até hoje. E eu sempre gostei de ir lá. Aí uma vez o meu tio, né, o irmão da minha mãe, ele falou, olha, tá abrindo vaga para cursos gratuitos, né? Cursos profissionalizantes e não sei o que e tal. E nesse meio tempo também, gente, eu continuei indo, frequentando a casa da minha avó, com a minha mãe e tudo. E nessa época eu já fazia quase tudo que eu... em mim, sabe assim? Eu fazia minha unha, o meu cabelo era eu que cuidava, a gente tinha um hábito... Tinha não, né? Minha mãe tem esse hábito até hoje. Eu, por conta das meninas, tenho menos. Mas, por exemplo, todo fim de semana ela faz uma hidratação no cabelo, sabe? Então, eu também tinha esse hábito. E eu fazia minha própria unha. Quando ia para casa da minha avó, eu pintava a unha das minhas primas. Aí, cutilava lá do meu jeito. Mas, assim, sempre gostei desse universo. Ele falou, tá abrindo curso profissionalizante para a área da beleza e tal, gratuito. Aí eu falei, faz minha inscrição aí, ainda não arrumei emprego, né? Quem sabe, né, uma opção, né? Uma outra área para me trabalhar, né? Uma profissão, né? Uma outra profissão. E aí ele foi lá, fez minha inscrição e lá tinha várias coisas. Tinha cabeleireiro, tinha manicure, tinha depiladora, né? E aí eu fui logo na área da manicure, porque era uma coisa que eu adorava fazer com as minhas primas lá. E aí ele fez minha inscrição, eu acredito, ele fez minha inscrição, foi mais ou menos assim, em janeiro. Aí, cara, era uma época tão difícil assim, sabe, financeiramente, porque a única pessoa que tinha computador era ele. Então só ele pôde fazer minha inscrição e tinha acesso à internet, né? E, tipo assim, a única forma deles entrarem em contato comigo era ligando pro telefone fixo da minha casa. Então, assim, passou o tempo, eu fiz a inscrição ali, fiquei no dia, assim, nos primeiros dias eu fiquei feliz, esperançosa. Falei, mãe, se sair vai ser bom, eu vou fazer um curso e tal. Mas aí depois eu caí na realidade, falei, não, tem que arrumar um emprego, tem que trabalhar de professora, eu já tenho uma formação, né?
Não posso ficar inquieta procurando outra coisa. E aí, beleza. Aí foi passando o tempo e eu procurando emprego de carteira na área de professora. E aí passou janeiro, fevereiro, as coisas já ficam mais difíceis, né? Porque eles estão recrutando, né, professores, normalmente no período de férias. Então, começou as escolas a funcionarem, eles já não estão, né, precisando de profissional, já está com a grade fechada. Então, foi mais difícil de eu conseguir, né? Eu tinha que ter conseguido ali naquela época de janeiro, que eu rejeitei 2 escolas. E aí, tá, fui, falei, bom, agora já tá bem difícil, né? E comecei a bater mesmo nas escolas, sabe? Parei de ficar mandando currículo, deixando o currículo em caixinha, passei a entrar na escola, ir na secretaria, perguntar como fazia para me candidatar a uma vaga de auxiliar de professora, ou se fosse em outra área também, se estivesse precisando e tal, que eu pudesse trabalhar, que eu tivesse habilidade, né? Tivesse apta para trabalhar. E mesmo assim, mesmo com esse esforço, já estava, né, como eu falei, a grade fechada. A gente já estava ali em maio, né? Então as escolas já estavam funcionando, as grades já estavam fechadas, já estava mais difícil. Resumindo, né? Não consegui emprego de professora. E aí eu comecei a ficar desesperada, porque a gente já estava no 3º mês e eu em casa, eu já não estava estudando, eu não estava trabalhando, né? E aí eu comecei a ficar desesperada e começava a vir na minha mente a sensação de ter largado, né? O não ter pego os empregos que apareceram, né, lá em janeiro. E aí eu pensando, e eu já tinha até, de verdade assim, já tinha até esquecido essa questão do curso, né? E aí eu nesse desespero, meus pais disseram pra mim, Duda, tenha calma, a gente não tá te obrigando a trabalhar, né? É uma questão sua, é uma cobrança sua. Então, tenha calma que vai aparecer uma vaga, você tá correndo atrás, uma hora vai aparecer uma vaga. Eu lembro, gente, como se fosse hoje. Eu conversando com a minha irmã mais velha, né? De tarde, assim, umas 4h30 da tarde. Eu conversando com ela, falei, cara, eu tenho que arrumar uma solução pra minha vida. Eu acho que eu vou, não sei, eu vou bater uns currículos em loja de roupa. Eu sei que eu não tenho experiência, mas eu preciso trabalhar, porque eu não posso ficar parada. E no momento que eu falei isso, não deu tempo nem dela responder, falar nada, né? Meu telefone fixo lá de casa tocou. Aí ela atendeu e era do curso, né? Do Senac. Que eu tinha feito, o meu tio tinha feito a minha inscrição, falando que eu fui convocada e que eu precisava fazer a inscrição até o outro dia, entendeu? Às 11 da manhã. E ela falou assim, ó, a gente abre aqui às 9, às 7. Então, você tem que estar aqui às 7 horas da manhã. Eu falei, não, eu vou estar. E aí ela me passou lá, pelo telefone mesmo, eu fui anotando, uma bateria de documentos que eu tinha que levar. Deixa eu trocar aqui o alicate. Eu não vou usar esse que eu fiz a cutilagem para tirar os pelinhos, não. Vou usar esse mais velhinho. Mas eu gosto de tirar esses pelinhos, que o pé fica mais bonito. E amanhã também facilita no spa dos pés. Aí eu falei, não, vou levar. Aí na época, né, tudo era Xerox. Aí eu fui numa Xerox lá, tirei a Xerox todinha dos documentos, peguei o documento da casa toda. Porque como era um programa gratuito, de gratuidade, tinha que comprovar renda com a renda de todo mundo que vivia na casa. Então eu tive que levar documento do meu pai, da minha mãe, da minha irmã mais velha. Tive que levar, né, o comprovante dos meus irmãos pequenininhos, né, para ver quantas pessoas viviam naquela casa e tudo. Então, eu peguei documentos de todo mundo, comecei a revirar a gaveta, levei, né? Aí, consegui fazer minha matrícula. No outro dia, acordei 5 da manhã, botei uma roupa e saí correndo. Fui lá a pé, porque eu não tinha dinheiro de passagem. Então, fui a pé, mas não era tão longe não, assim, uns 40 minutos andando. Aí, fui lá a pé. Fiz minha matrícula e comecei a fazer o curso, era 3 vezes por semana. Então, assim, a minha trajetória para começar a trabalhar como manicure começou assim, tá? E aí eu aproveitei que meus pais não estavam me cobrando, né, essa questão de trabalho, e eu falei com eles, ó, vou fazer um curso profissionalizante, onde vai abrir mais, vou trocar o pezinho aqui, tá? Onde vai ter mais possibilidade. A base que eu usei foi essa daqui, tá? Que eu nem mostrei. Tô falando, não tô prestando atenção no que eu tô mostrando.
um curso onde vai ter mais possibilidade de eu arrumar emprego e tal. E meus pais falaram, não, Duda, tudo bem, essa cobrança de arrumar emprego é sua, tá? A gente não tá te cobrando isso. E eles foram muito legais comigo por isso, que me deu a oportunidade de conhecer uma nova profissão, né? Eles, assim, eles foram muito bons em me deixar fazer o curso, eu sou grata a eles até hoje. Sou grata ao meu tio por ter me avisado, né, que se não fosse ele, eu não conquistaria tudo que eu consegui conquistar a partir das unhas, né? Mas assim, as pessoas achavam que eu estava fazendo um bico, né? E eu acho que as pessoas acham que a gente expressa, porque era exatamente isso que eu falava. Quando as pessoas falavam assim, e aí, Duda, tá fazendo curso, tá gostando e tal, eu falava, não, vou tentar fazer uma rendinha extra para me fazer minha faculdade de pedagogia, vou tentar fazer uma graninha extra para até aparecer um emprego numa escola, né? E mesmo trabalhando lá, eu ainda continuei trabalhando não, mesmo fazendo curso, eu continuei querendo, né, ser professora, né? E aí continuou, fiz o curso todinho, terminei, né? Terminei acho que dia 13 de setembro de 2013. E aí finalizei o curso, né? Já estava muito boa, a gente lá tinha modelos, né? Mas vou deixar para um outro vídeo falar sobre os modelos do curso, né? Que tem pano para manga esse assunto. E aí a gente fazia muita modelo lá, era muito legal. E aí eu terminei e falei, aí o curso, assim, eu não sei se todo o curso do Senac é assim, né? Mas pelo menos o que eu fiz, eles tinham muito contato com empresários que precisavam de profissionais recém-formados, né? Que hoje em dia o que acontece é que muitas empresas gostam, né, de funcionários recém-formados porque conseguem moldar ali da forma da empresa, né? Funcionário já calejado acaba sendo ruim para eles, né? Não consegue se adaptar, por exemplo, às normas de usar luva, de esterilizar alicate, né? Aquelas manicures lá, raiz, elas já não podem não querer aceitar. Então, o Senac entrava em contato com essas pessoas e entrou em contato comigo, falando que tinha um salão precisando no mesmo bairro que eu morava, né? E eu fui lá, fiz a entrevista e eu terminei o meu curso, né? Eu finalizei, tivemos a nossa confraternização, aula e confraternização, no dia 13 de setembro e no dia 19 eu estava entrando na experiência em um salão que era bem próximo da minha casa, assim, coisa de 5 minutos, sabe? Andando da minha casa. Eu almoçava em casa, para vocês terem uma noção, de tão perto. Então, assim, foi uma bênção de Deus mesmo, foi muito bom. E eu comecei a trabalhar nesse salão, e assim que começou a minha trajetória, né, de manicure. Mas nesse período, eu não via como uma profissão, eu via como um bico. Inclusive, na minha entrevista nesse salão, eu conversei com a dona do salão, né, e com a secretária. E com a secretária não, com a... É a sócia, né? A sócia do salão. As sócias. Aí ela falou comigo, mas quais são seus planos, né? Você pretende? Eu falei, olha, eu gosto muito da profissão, eu faço muito bem unhas, né? Tinha feito uma unha para mostrar, gosto muito do que eu faço, mas meu propósito é pagar a minha faculdade, né? De pedagogia, porque eu sou professora e eu quero trabalhar nessa área. E também fiquem abertos se aparecer uma proposta de trabalhar de professora, eu provavelmente vou abrir mão da minha vaga aqui. Ela falou, tudo bem, vamos deixar você nos 3 meses de experiência, tá? O salão tinha muita cliente de porta. O que são clientes de porta? São, tirar o vasinho para me conseguir secar. São aquelas clientes que estão passando, né? E era justamente por isso que ela estava contratando, porque precisava de uma manicure extra, né? 2 manicures extras para cliente de porta, cliente que estava passando ali. E eu comecei a trabalhar, passei os 3 meses de experiência. Deixa eu tocar aqui o alicate para tirar os pelinhos. Passei ali meus 3 meses de experiência, né? Foi ótimo. Tão ótimo que na época que eu entrei,
entrou eu e outra aluna do Senac também, só que ela morava em um bairro vizinho. Bairro não, ela morava numa outra cidade. E ela vinha trabalhar, né, nesse salão. E a gente era muito boa no que a gente fazia, muito responsável, apesar de ter a mesma idade, a gente era muito tranquila. Na época eu tinha 18 anos. E aí passou o período de experiência e o salão percebeu que 2 manicures era um pouco demais, né? Por mais que tinha muita cliente de porta, mas ter contratado 2 manicures ia sair muito mais caro do que eles, né, pensavam. Eles pensaram que ia ter mais movimento. E aí eu já tinha cativado algumas poucas clientes, né? Vamos botar em 5 clientes, assim, fixas, né? Que não era mais cliente de porta, era aquelas clientes que já terminavam o atendimento e marcavam de novo comigo. E aí, troquei aqui o pezinho. E aí eu comecei, né, a trabalhar lá e passando esses 3 meses, essa amiga que tinha começado comigo, que era muito boa, ó gente, eu vou começar a esmaltação com esse esmalte aqui, ó, perolada, tá? Vou tirar isso daqui que vai me atrapalhar. Era muito boa, ela foi demitida, né, ela foi mandada embora, por quê? Ela era muito boa, nós éramos muito responsáveis e a gente entregava um ótimo serviço. O problema era a distância, né? Ela pegava 3 ônibus por dia para estar ali, entendeu? Então, estava saindo muito caro. Já eu morava pertinho. Então, assim, eu fiquei nesse salão, né? Não pela qualidade do meu serviço. Eu fiquei porque eu dava menos despesa por morar perto. Entendeu? Como eu falei, eu almoçava em casa. Eu morava pertinho do salão e eu almoçava em casa. Então, era muito mais fácil eu ficar do que ela, né? E eles, tipo assim, demitiram ela e deixando isso muito explícito. Falaram, olha, vamos preferir ficar com Duda, porque Duda não tem o custo da locomoção, tá? Como eu não pagava passagem, eles ficaram comigo lá. E aí ela saiu, né? E aí ficou só eu lá e uma manicure muito experiente, de muitos anos, sabe? Aquelas manicures raiz, que pegou a época da bacia e tudo. E essa manicure lá, tá? E aí, o que aconteceu? Eu fiquei sozinha, então consegui, né, captar mais clientes. Eu tinha mais clientes, porque essa manicure que foi demitida, ela já tinha também a cartelinha lá dela de 4, 5 clientes que já eram fixas do salão. E eu comecei a atender elas, né? Mas não porque eu peguei a cliente dela, sabe assim, agora só tem eu para fazer. Não, isso foi avisado com antecedência, né, que ela ia sair. E as meninas falaram, não, então marca com Dudinha, vou ficar fazendo com a Duda. E aí continuaram fazendo lá comigo e eu, assim eu já tinha umas 6 clientes por aí, fixas assim. Eu digo fixas porque tinha algumas que só faziam comigo, mas aí fazia de 15 em 15 dias, que fazia uma vez por mês, fazia só para um evento específico, né? Então não era tão fixa assim. Então foi. Aí fiquei lá trabalhando e trabalhava uma manicure mais experiente, de muito tempo atrás, lá também, né? E ela, na época, trocava umas figurinhas comigo, né? Muita coisa eu não tinha, né? Inclusive, para começar na carreira, uma coisa muito legal de contar foi que eu ganhei desse curso, né? Ele era um curso pago pelo Estado, né? E aí, um curso profissionalizante, em parceria com o Senac e o Estado, e me pagavam todo o material. Então, era 3 alicates, 3 espátulas, 3 alicates de corte, e outras coisas que eu não vou lembrar tudo aqui. E eu não tenho mais a foto da bolsa que eu ganhei, né? Era uma bolsa assim com tudo dentro, né? Para você começar a trabalhar como manicure. Porque eles entendiam que eu era uma pessoa de baixa renda e eu tinha que me profissionalizar e eu precisava também do material, mas eu não ia ter como comprar. Então o curso bancava o material, né? Gente, assim, uma benção, uma benção, porque realmente naquela época eu não ia conseguir comprar o meu material para começar a trabalhar. Provavelmente eu ia fazer o curso e ia contar em encontrar um salão que desse todo o material. Que não era o caso desse salão que eu trabalhava, que era pertinho da minha casa, mas ele não dava todo o material. Então,
eu peguei com meu pai R$ 80 para comprar esmalte, acetona, essas coisas, e o restante tudo eu tinha, né? Então, alicate, tesourinha, né? As coisinhas que eu ia utilizar, né? Potinho para botar acetona, borrifador, tudo isso eu tinha, que o curso deu. Mas essa questão de esmaltes e acetona, né? Essas coisas não, que tinha lá no próprio curso, entendeu? Na própria sala de aula tinha. Enfim, então, peguei com meu pai R$ 80, comprei os esmaltes. Eu acho que na época deu para comprar uns 12 esmaltes, né? Aí eu foquei nos vermelhos, branco e alguns nude. E era só isso que eu tinha. Então, eu tinha um carrinho, que o salão cedia um carrinho, né? De manicure. Um carrinho com 12 esmaltes, entendeu? Base acetona, extra brilho, spray. Na época, R$ 80 deu para comprar tudo isso, né? Na época. Os esmaltes não eram da melhor marca possível. Era da marca que deu para me comprar, um pouquinho de cada um. E comecei a trabalhei esses 3 meses dessa forma. Então, muita cliente vinha, né, e percebia que eu era ali iniciante, aí me dava sempre uma gorjetinha, R$ 10, R$ 5. Aí o que eu fazia? Eu corria lá na farmácia e comprava mais alguma corzinha de esmalte. Ou então, eu percebia, assim, que a cliente ia deixar alguma gorjeta, alguma coisa, eu falava, não deixa não, traz um esmaltezinho pra mim da próxima vez, traz um esmalte de presente que eu tô montando aqui. E elas traziam, né? Traziam risqué, traziam Impala, né? E aí eu fui montando ali dessa forma, né? Ou eu pegava a gorjetinha que elas iam me dar, ou quando elas falavam que ia deixar alguma gorjetinha, eu falava, não, faz o seguinte, compra um esmalte que você goste e deixa aqui comigo, né, de presente e tal. Pra me montar ali meus esmaltes, né? E aí, na primeira semana, eu já consegui pagar os 80 do meu pai, né? Que eu era não, né? Eu sou muito certinha com esse negócio de dinheiro. Então, dinheiro era dele, tem que voltar pra ele. E aí, eu paguei ele lá, os 80 dele. Na primeira semana, eu já consegui fazer um pouco mais que isso. E aí, ela me pagava semanalmente ou mensalmente, né? Era a minha opção nesses 3 meses, tá? Antes de assinar carteira. Quando eu assinei carteira, era mensalmente, normalmente, igual todo mundo. E aí, na outra semana, ela me perguntou, você vai querer que eu te pague? Te pague semanalmente, tal, na sexta-feira ou no sábado? Eu falei, não, junta e me paga mensalmente agora. Que aí eu já tava no foco de comprar umas coisas pra mim, eu queria também comprar mais coisas de esmalte, mas não queria ficar comprando pingado, né? Eu queria ir lá e comprar logo tudo que precisava. Eu queria comprar mais alicate, que eu só tinha 3. Então, todo dia eu tinha que esterilizar. Ou então, se eu tivesse 4 clientes no dia, quando eu atendia uma, eu tinha que atrasar a outra para botar para esterilizar, aquele que eu usei pela manhã, para dar tempo dele esfriar. Então, era um tormento, até eu conseguir ter, né, todos os meus materiais, era um pouco de tormento. Mas eu consegui, né, trabalhar esses 3 meses muito bem, dessa forma, né, só com 3 alicates, 3 espátulas, e ia comprando os esmaltes aos pouquinhos. Aí chegou meu primeiro pagamento, né? E aí veio, como eu não trabalhei um mês inteiro, né? Eu comecei dia 19 e eu recebi a primeira semana, não veio muito alto, mas eu consegui receber 400 e poucos reais, sabe? Eu não lembro como ela fazia a conta, eu não lembro se era 50%, eu não lembro. Porque esse período de experiência durou só 3 meses, aí depois eu assinei a carteira. E assim foi. Assim foi o meu início, assim eu fui dando a largada. Mas nesse período eu ainda não pensava que era uma profissão, sabe? Eu sempre falava que era um bico, que era para ganhar dinheiro, para fazer outra coisa, ou era enquanto não aparecia uma oportunidade melhor. Claro que eu fazia sempre o meu melhor, eu atendia muito bem as clientes, tá? Outra coisa também, eu não falava isso com as clientes, né? Só o pessoal ali da gerência do salão tinha noção disso. Então, eles sabiam que eu estava ali, né? Trabalhando como manicure. E na época eu desejava trabalhar em outro lugar, de outra forma, fazer outra coisa. Mas as clientes eu falava, não falava nada, né?
Não falava nem que eu queria ser manicure, nem que eu ia deixar de ser. Eu ficava quieta e fazia um bom trabalho. Mas assim, uma coisa que desde o começo eu sempre fiz foi aprender de verdade, tá? Mesmo quando eu fazia o curso durou 6 meses, né? E mesmo sabendo que eu estava fazendo aquele curso ali para arrumar um emprego, uma renda extra, eu levava muito a sério. Então eu não brincava, eu prestava atenção no que a professora falava, eu ficava muito ligada nos detalhes. Na época que a gente tinha modelo, né? Que chega uma época do curso que precisa de modelo para a gente treinar. E quando eu tinha modelo, eu sempre chamava a professora quando eu tinha alguma dúvida, sabe? Eu sempre estava tentando aprender de verdade, não ficava lá, ah, não, é só para fazer um biquinho, então eu vou aprender de qualquer jeito. Não. E eu estava fazendo o curso junto com pessoas que montaram e tem até hoje esmalteria, sabe? Era um curso muito bom que eu fiz, então eu aproveitei a oportunidade para aprender, né? E ainda bem, porque na época não era meu foco, né? Era como se fosse um bico. Mas hoje em dia é o que sustenta, né? Me sustenta, o que sustenta a minha casa. Meu esposo tem o trabalho dele, mas eu também auxilio com as minhas unhas. Foi o que eu construí a minha casa, né? Mas isso é papo para outro vídeo, falando sobre a construção da casa. E é isso, assim. Eu quis falar um pouco sobre isso, né? Essa foi a minha trajetória, essa foi, né, meu passo a passo aí. E queria avisar também que com o tempo, né, quem não me conhece, quem não conhece aqui o canal, com o tempo eu totalmente mudei esse conceito, tá? Ser manicure foi a melhor opção que eu tomei na minha vida. Não que ser professora fosse ruim, mas foi a decisão que me deu liberdade financeira, que hoje me dá liberdade de cuidar das minhas filhas, de levar para a escola, de se elas ficarem dodói eu ficar lá no hospital com elas, sabe? Quando elas precisam sair mais cedo da escola por algum motivo, eu consigo buscar, eu consigo ficar tranquila, eu mesma faço minha agenda, né? Então, eu acredito que se eu trabalhasse de professora, eu não teria essa liberdade. Eu não sei nem se eu teria filhos, né? Com a consciência de que eu não ia ter tempo de estar ali de qualidade com filhos, sabe? Eu nem sei se eu ia conseguir ter filhos. Mas, graças à profissão, hoje eu tenho uma vida muito tranquila, né? Eu conquistei minha casa própria, eu viajei, eu realizei alguns sonhos que eu tinha, né? Ainda tenho muitos para realizar, mas realizei alguns sonhos que eu tinha. E assim, o que eu tenho para dizer, né, para você que é manicure, que quer trabalhar, que quer começar, gente, começa, sabe? Ah, Duda, mas agora é o boom das unhas de gel, sabe? Se eu começar como manicure, eu não vou ter cliente. Gente, olha, eu também trabalho com unha de gel e isso daqui, ó, isso daqui não sai de moda não, entendeu? Isso daqui não sai, vai ter gente procurando isso daqui o tempo todo, independente da unha de gel. Então, faça um curso, né? Eu ofereço aqui o meu, mas você pode fazer o curso que você quiser. Não tem condição de pagar um curso. Tem vídeos aqui explicativos, tem outros aqui no YouTube para você aprender. Então, trabalhe nessa área. Se você vê que você se identifica, trabalhe, porque por experiência própria, eu deveria ter ouvido meu coração na época que eu fiz o curso normal, né? Eu não ouvi, eu não prestei atenção onde eu me sentia bem, onde eu me sentia acolhida. Que era ali, quando eu estava na casa da minha avó, quando estávamos todas juntas, uma fazendo a unha da outra, cabelo da outra. Eu adorava esse ambiente de beleza, esse ambiente de se sair mais bonita, sabe? A expectativa de você começar a fazer alguma coisa e sair bonita, sabe? E olha que a gente não tinha condição, não era uma família de pessoas que tinham condição de pagar, né, para ter esses serviços. Mas a gente fazia uma nas outras, né? E se cuidava e eu adorava aquilo dali, sabe? Essa parte do cuidar que eu gostava muito, da parte das unhas, sabe? E se eu tivesse ouvido, né, meu coração antes, com certeza eu teria sido manicure ou depiladora, ou teria ouvido, assim, o que eu queria realmente ser, sabe?
Então, se você já ouve o seu coração, né? Se você tem essa oportunidade, se você quer ser manicure, se você gosta de fazer suas próprias unhas, se você faz unha dos outros de graça, que era o que acontecia comigo, né? Eu adorava. Eu era da época que ia pra escola com aquele marca-texto, né? E eu pintava as unhas das meninas com aquele corretivo branco e depois eu passava o marca-texto e fazia francesinha e levava base. Gente, eu lembro disso, eu levava base. E aí eu fazia essa pontinha aqui, ó, na unha do pé das meninas, e depois eu passava a base, porque aquele corretivo ele saía, né? Então, eu não tinha esmalte branco, eu só tinha o corretivo. Eu fazia com corretivo e depois passava a base. Minha mãe ficava com raiva, né? Que ela falava, poxa, o seu corretivo não dura nada, mas é porque eu ficava pintando a unha dos outros. Então, sempre gostei, né? Talvez você tá se identificando aqui comigo, talvez nas áreas das unhas, talvez em outra área. E, cara, ouve seu coração. Ouve seu coração, porque o que as pessoas falam parece muito clichê, né? Faça o que gosta, não vai precisar trabalhar nunca, né? Todo mundo fala isso. Ah, tem que gostar do que faz, tem que gostar do que faz. Mas, gente, é a pura verdade. Hoje em dia eu faço o que eu gosto, faço tão bem feito e gosto tanto do que eu faço que até em mim eu faço. Vocês estão vendo? Tô perdendo um tempão aqui fazendo minha unha e pra mim não é perca de tempo, sabe? É investimento em mim, investimento no meu trabalho, sabe? No que eu realmente gosto de fazer. Pausei aqui rapidinho e voltei porque pensei que o celular estava descarregando. Eu peguei o cabo do carregador e não botei para carregar. Mas agora eu já tô terminando, né? Então é isso, então ouve o seu coração, né? Não só na área de manicure, quero ser manicure, não sei o quê. Gente, isso é um hábito que eu tenho, mas eu vou tirar. Eu tenho fé em Deus que eu vou parar com isso. Porque eu acho horrível. É tanto que eu tiro depois, sabe? Mas isso faz mal, né? Ficar passando na mão. Ou então deveria usar uma luvinha, né? Pra fazer o pé, porque eu sempre faço isso, mas depois eu removo. Então, assim, se você tem essa vontade, ouve seu coração, tenta fazer da melhor forma para você, talvez, trabalhar por um tempo e depois você empreender, você abrir o seu próprio negócio daquilo que você gosta, sabe? E comenta aqui embaixo, você gosta de quê? Você gosta de depilação, você gosta de unhas, você gosta de cabelo, o que que você gosta de fazer, né? Ou é outra área também, eu gosto de confeitaria, mas eu tenho medo, não gosto de empreender. Cara, começa pequenininho, entendeu? Eu comecei trabalhando num salão, eu agradeço a Deus a experiência que eu criei lá, né? Eu cheguei nua, né? Crua, nua não, né? Eu cheguei crua. E aprendi muita coisa, né? Aprendi a lidar com as pessoas, aprendi que pessoas têm temperamentos diferentes, pessoas diferentes, né? Aprendi a organizar o meu dinheiro, né? A aprender a cuidar do meu dinheiro, entender que não é a quantidade, é a qualidade do que você gasta o seu dinheiro, né? E aprendi a trabalhar com o público, porque eu era muito, muito tímida. Eu tinha 18 anos ali, mas era muito tímida. Eu estava acostumada a trabalhar com criança, né? E criança é outra história, né? A criança você já chega sendo o centro das atenções ali. A criança é muito mais fácil de lidar. Agora com adultos, né? É um pouco difícil trabalhar com o público. Então tem pessoas que já chegavam mal-humoradas, tem pessoas que já chegavam, mas isso... Vai ter muito vídeo, gente. Tem muito vídeo aqui que eu tenho bastante coisa pra contar, que eu já vivi, tá? Mas deixa aqui embaixo no comentário, eu vou gostar de ver o que você queria ser, o que você tem vontade, se você tem vontade de trabalhar pra você mesmo, se você pretende começar a trabalhar como manicure. Deixa aqui embaixo, ou até em outra área também, tá bom? Deixa aqui embaixo pra mim. Eu finalizei meus pezinhos, nem parece aquele do começo, meu Deus! Eu vou deixar aqui um videozinho do final da unha pra vocês verem como ficou. Vou mostrar aqui os dois pés juntinhos, né, pra vocês, como ficou o resultado. Gente, olha, quero guerra com ninguém. Coisa linda, meu pezinho, ó. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo, né? Desse bate-papo aqui, que tenha se tornado mais interessante para vocês, esse passo a passo. Eu tô muito feliz em trazer um conteúdo assim mais leve, sem ter muito roteiro, sem ter muito o que planejar para vocês. Então eu peço que vocês curtam, se você gostou, né, desse formato de vídeo, se você se sentiu bem assim, ouvir um pouco da minha história, né?
você deixe o seu like para que essa comunidade cresça e para que me inspire, né, continuar fazendo esses vídeos para vocês. Senão eu me desanimo, né? Eu vejo que não tem visualização, que não tem curtida, não tem comentário. Eu vou achar que vocês não estão gostando. Eu, particularmente, gosto muito mais desse formato. Eu consigo até trazer um vídeo por dia se for nesse formato. Mas vou esperar aí o retorno de vocês para saber os vídeos que eu vou trazer. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, né? Porque além desses vídeos agora, já tem muitos vídeos aqui de passo a passo para vocês, muito vídeo de bate-papo também, e vai ter muito mais daqui para frente, tá bom? Então é isso, assim ficaram minhas unhas, tá bom? Eu esqueci de mostrar os esmaltes que eu usei, né? Mas aí vocês, para não ficar na dúvida, eu vou deixar aqui, vou deixar na legenda também, tá? O Top Pop transparente, esse daqui que é o Francesinha cremoso, que é um branco da Kiko, e esse daqui o Carícia perolado, tá bom? Foram esses 3 esmaltes aqui, mas eu vou deixar aqui na descrição para vocês não ter dúvida. Se você quiser também, dá uma olhada aí nas playlists, nossa, me enrolei aqui, que eu tenho aqui no canal, que tem diversos vídeos também explicativos para vocês, vídeos de bate-papo para você maratonar, tá bom? Então é isso, o vídeo é esse. Um super beijo e até o próximo vídeo.